Olá, 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 olá. De propósito, mais uma vez, essa semana, quinta-feira. Que dia é hoje mesmo? E hoje está começando pontualmente às Então, 19h55. Nossa! 6/2/1955 do ano de 2025. Cá estamos nós aqui novamente. Eu, Darlene, Sim. minha esposa, viu, gente? Darlene. Eu comecei o programa só. Mas aí um dia eu tive que dar uma palestra e aí eu fiz o quê? Não poderia, já estava marcado o podcast. Então eu pedi para minha esposa ir lá, corre lá. Aí ela foi, fez o programa, nunca tinha feito programa. E ela entrou nessa chuva. Mas depois que ela fez o programa, as pessoas falaram assim: olha, ficou muito bom o programa. E ele acreditou. Eu acreditei. E ele acreditou. Mas o melhor de tudo é que o programa seguinte nós começamos a apresentar o De Propósito, os dois juntos. E aí a gente depois deu uma olhada no programa e falaram: olha, ficou bom realmente. O programa ficou melhor, ficou completo. Não é isso, Darlene? Sem fazer nenhum comentário, porque eu fui enganada, gente. Fui enganada. Pessoal, Mulheres. ela foi desbloqueada, porque depois que ela começou o podcast, agora ela tem uma live sozinha às 11h30. Por conta do podcast. Não vou falar sobre isso, tá, gente? Tá bom. Mas tá vamos bom, então. lá. Nós estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, com uma convidada mais que especial. Dessa vez nós trouxemos uma mulher que tem uma história incrível, a gente falou isso nos nossos comentários, uma história incrível, e hoje ela vai colocar para nós tudo aquilo que aconteceu, na mulher que ela virou, que se transformou na mulher forte. E a gente sempre fala, né, as nossas experiências sempre são para compartilharmos com outras pessoas. E às vezes a minha dor não é a sua dor, mas aquilo por onde eu passei pode ajudar você a superar a sua, né? E a gente vai dar oportunidade já para ela se apresentar? Ainda não, não, né? ainda não. Deixa o suspense. Olha só, nosso programa, quando o convidado ele chega aqui, com certeza ele já vivenciou alguma circunstância, alguma fase da sua vida que por esta fase ela com certeza se perguntou: meu Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? O que o Senhor quer falar comigo através dessa circunstância? Né? Então, independente do seu credo religioso, todos nós vivenciamos situações contrárias na vida. E é dentro dessa essência que a gente traz o nosso convidado para nós aprendermos como ele superou aquela situação. Olha só, passa esse link para alguém, por favor. Isso, compartilhe, por gentileza, porque o que nós iremos aprender hoje com a Érica é impactante. É uma história que tem se parece bem com o que Jó passou, ok? De propósito, nós estamos recebendo nesta noite Érica Garcia. Se apresenta, por favor. Olá, gente. Boa noite. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui nessa mesa com vocês. E sou eu quem agradeço pelo convite. Obrigada mesmo. Eu sou Érica Garcia, treinadora comportamental e sou mentora também. Legal. Treinadora comportamental, empresária, esposa. Mãe de Anjo Isis, vó da Luna. Ah, você já é vó, já? Já é vó da Luna. Ok. E nós vamos começar com a Érica fazendo uma pergunta essencial. Quem que é a Érica? Érica Garcia é filha amada de Deus, mãe da Isis, como eu falei, esposa de Ítalo, mãe do Alisson, vó da Luna, e
sou incrível. Falar que eles tinham que aprender a falar isso. Sim. Sou incrível, tenho muito entendimento. Beijo, passo é pra ele. Que bonito. Bonito. Então, e essa Érica é a Érica de hoje. Sim. Conta pra gente, né? Faz a gente conhecer a Érica lá de trás. A Érica menina, a Érica adolescente, filha... jovem. Deus, quer saber mesmo? A gente quer saber mesmo. Nosso programa é assim, a gente dá uma apertadinha, né? Pra poder Nossa, você conhecer. vai dar uma apertadona agora. Porque assim, hoje, para quem está ensinando, como nós estávamos falando, treinadora, ou seja, treina a dor. Sim, então, para você estar na função ou no pedestal de treinador, você precisa conhecer de dor. Você precisa conhecer de dor. Então, hoje, como a Darlene mencionou agora há pouco, hoje nós estamos diante de uma mulher muito mais experiente, muito mais madura, né, vivenciando uma outra frequência da vida, sim, coisas novas da vida, mas até chegar à estrutura dessa mulher, né? Sim, a estrutura dessa mulher sim, teve um caminho. Sim. A gente sabe que você veio de uma família estruturada, né? Correto? Por que você sorriu? Então nós vamos ouvir. Então nós queremos ouvir a razão desse sorriso aí. Eu, Érica, aos 14 anos tentei suicídio por umas 3 vezes. 14 anos, 14. Acredito que tinha 14. A gente vem de uma família bem simples, de Monte Aprazível, de 5 filhos. E meu pai é alcoólatra, tinha outra família. Minha mãe descobriu, eu tinha 12 anos. E nós mudamos aqui para Rio Preto sem o meu pai. Meu pai ficou. E quando ele ficou, ele colocou a mulher, a amante, dentro da nossa casa. E eu não queria vir embora. Mas minha mãe precisava naquele momento. E aí virou a rebeldia total. De me tirar do meu pai, que eu amava, para uma cidade que eu não conhecia. Que eu não queria estar. E aí começou. Eu vou falar rapidamente, sim, porque teve momentos de que eu já começo até a tremer, né? Teve momentos que... Fica tranquila, se tiver alguma coisa que você queira pular, fica à vontade. Não, falo, sem problema. Eu treino a dor, eu já passei por essa dor. É verdade. E já teve momentos de muita angústias. E antigamente não tinha hoje o tratamento psicológico que nós temos, né? As terapias avançadas que nós temos. Então, antigamente, quando um filho dava trabalho, a mãe levava pro... Como que falava antigamente? Internato? Internato. E aí você tinha que passar por um processo e quase eu fui. Pra você ter noção... Mas para ir para internato, naquele período, era uma pessoa que tinha muito problema. Sim. Dava muito problema. Não, para ir para internato era, sim, assim, a última instância, não é isso? Sim, era a última instância mesmo. Eu fugia de casa. Eu fugia, sumia 3 dias de casa, assim, ia pra casa da amiga e não falava pra mãe onde estava. Nem avisava. E naquela época não tinha celular, né? Sim. E aí quando minha mãe descobria, nesse dia que minha mãe descobriu, eu corri para um pontilhão ali do São Judas. De um lado a minha irmã e a minha mãe, do outro lado a polícia. E eu falava, se chegasse perto eu pulava. Eu pulava mesmo. Você não tem noção. Ixi, passei por muitas coisas assim. Brigava com os irmãos em casa. E por fim, eu nunca tive uma ligação com a minha mãe. Uma ligação de amor, assim, de fraternidade, vamos dizer. E por muitos anos, minha mãe, eu e ela, a gente se dava muito mal, de muitas brigas. E eu não entendia o que era aquilo, né? Depois que eu casei, aos 26 anos, aí eu tive filho aos 17 no meu primeiro namorado. Não fiquei com ele. E começou. Experimentei drogas. Sério, primeira vez que estou falando isso aqui. Experimentei drogas e andei com pessoas muito ruins que eu falava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? E ao mesmo tempo eu tinha vergonha da minha mãe ficar sabendo, porque minha mãe educava muito a gente. Independente de tudo que a gente passava, minha mãe fazia todo mundo estudar,
era empenhada era muito na empenhada. educação com os filhos. Sim. Sabe quantos anos eu fiz? Sério? Chuta. Geralmente era com 9 ou 10, né? Quantas vezes eu repeti? Quantas vezes? Umas 4 vezes, né? 3. Quase acertou, sim. Porque você não ia para aula. Eu odiava escola. Eu odiava ficar trancada na sala de aula. Hoje, um aluno que não consegue ficar em sala de aula, você sabe que tem um déficit. Sim. Naquela época a gente não tinha esse acesso, né? Hoje eu entendo que naquela época eu devia ter algum déficit. Hoje eu já não tenho mais. Mas naquela época eu creio que sim. E a falta de atenção também, que a minha mãe trabalhava muito, minha mãe sempre trabalhou muito. E toda vez que ela chegava em casa, ela chegava muito estressada, muito brava, muito nervosa. Então era assim, briga atrás de briga, eu e ela. E aí quando eu casei com o Ítalo, ele foi me buscar um belo dia em casa e a minha mãe estava me xingando. E ele falou assim, por que ela tá te xingando assim? A gente não se dá bem. Eu falei assim, não, isso tá errado, você vai ensinar ela. Ela não teve isso, vai ensiná-la. E aí, no outro dia de manhã, ele me ensinou o que eu tinha que falar. No outro dia, eu cheguei e falei pra ela. Falei assim, por que ela tá me xingando assim? Eu trabalho, eu não sou esse nome que você me fala. Eu ajudo em casa. A senhora me xinga dessa forma. E aí, eu falei assim, prometo não te maltratar. Eu vou tentar fazer o mesmo. E ali começou a nossa construção. Eu tinha 26 anos. Olha, que coisa. Uma simples palavra, Sim, sem violência, no tom baixo, mudou o curso de um relacionamento há 26 anos. Não Uau! criou o vínculo, o laço naquele momento. Sim. Mas meu início a um relacionamento. O que a gente aprende já de imediato com esse código que você solta agora para nós? Que é o que o texto bíblico, se eu não me engano, fala em Provérbios sobre a palavra branda. A palavra branda, diferentemente de uma palavra com violência, ela muda o curso de uma conversa. Aqui nós vemos a palavra branda mudando a estrutura de um relacionamento entre uma filha e uma mãe. Porque até então era uma medição de força, né? Sim, era exatamente isso. Vamos medir força. Se você está xingando, você está me gritando comigo, eu também grito posso, mais alto. Né? E quando na verdade não é dessa forma. Né? Aquele ditado que a gente conhece, que 2 bicudos não se beijam. Não mesmo, né? E aí, como eu comecei o autoconhecimento aos 26 anos, que eu comecei a fazer os cursos de treinamento, e muito desses cursos falavam, olha, você tem que ter um bom relacionamento com sua mãe, com seu pai, você tem que buscar o que atrapalha esse relacionamento, entender isso. E aí eu comecei a estudar sobre a mente e fui buscar comportamentos aos 26 anos. Eu já era líder de uma loja, de 3 lojas, que eu cuidava para o meu ex-patrão. E eu comecei a estudar sobre comportamento humano aos 26 anos e me apaixonei. E eu comecei a buscar e a primeira coisa que veio, mãe, precisa quebrar isso com a sua mãe. O financeiro era péssimo, a insegurança era grande, tinha ciúmes extremamente, super insegura. Era várias coisas e eu sempre fui modelo, sempre fui uma pessoa que chamava muita atenção e usava roupas muito curtas. Para chamar mais atenção ainda. E isso foi me levando... Aí fui trabalhar nessa loja de lingerie e isso foi me levando a conhecer quem era realmente a Érica. Aos 26 anos começou tudo. E nesses desenvolvimentos meus eu fui descobrindo que eu tinha que curar minha mãe. Eu não tinha sentimento de dela. E eu não sentia o amor dela por mim. Eu sei que eu sabia que ela me amava, mas eu não sentia isso. Era demais, assim. Por mais que ela tentava se aproximar, fazer algo, eu não sentia. Já tinha uma barreira levantada, né, entre vocês. E a essa altura, onde estava seu pai? O meu pai, eu sempre fui muito apaixonada por ele. Você disse.
O meu pai faleceu, ele tinha, acho que 44 anos, se eu não me engano. Então, a essa tinha altura... 18. Ah, Minha sim. mãe veio embora pra cá, né? E meu pai ficou em Monte Aprazível. Sim, sim. Então, a gente ficou separado um tempo. Uhum. Aí depois minha mãe voltou, porque ele teve um derrame, e minha mãe voltou pra cuidar dele. Ah, entendi. E nós voltamos junto com ela. Sim, sim. Entendi. Então, na morte do seu pai, o vazio foi muito mais intenso para aí você. veio o luto. Quando o meu pai faleceu, eu já tinha o meu menino. Eu engravidei aos 17 anos desse Era uma namorado. menina. Sim. E eu já tinha o meu menino com 1 ano e 8 meses. E o que eu fiz com o meu luto? Coloquei ele ali guardadinho, falei, ele vai ficar aqui quietinho e eu vou embora. Aí catei o meu menino e vim embora pra Rio Preto, sozinha, eu e ele. Aí eu morava numa república com algumas meninas e com o meu menino. Eu alugava quartos pra conseguir manter, né, o apartamento. E tinha o meu menino pequeno. Só que no decorrer do tempo, eu quis fazer faculdade de educação física e eu não tinha condições mais de manter o apartamento, meu filho e a faculdade. E o pai dele sempre foi presente, a avó e o vô. Ele foi morar com o pai para que eu fizesse a faculdade. Continuei a faculdade, no último ano eu tranquei. Veio outra fase da minha vida, antes de eu conhecer meu marido, que era me sentir livre. Você queria viver. Quero viver. E como eu tive ele cedo demais, eu Sim. quis aproveitar aquele momento que eu estava sozinha. Aí foi onde eu fui para os caminhos errados. Amigos errados, lugares errados. E foi nesse lugar errado que um dia meu marido se apaixonou por mim. Andava só com homens, motoqueiros, a gente andava, era muita bagunça. Foi onde meu marido se apaixonou por mim. Ou não, e não é seu lugar. Olha isso. Aí foi onde eu comecei a relação com a minha mãe. Sim. Fui morar com meu esposo. Isso há 19 anos atrás. Onde você enxerga o amor de Deus em tudo isso? Nesse curso onde você estava, entendemos assim, vivenciando um período de, humanamente falando, para você, sem um equilíbrio. Então você... Total. Sem equilíbrio nenhum, sem né? equilíbrio. Eu não tinha conexão com Deus, não tinha conhecimento sobre a minha mente. E eu não sabia nem o que era alma. Queria viver do jeito que você achava que estava certo. Estava certo. Eu não tinha conexão nenhuma com nada. Administrativo zero. Organização zero. Deixa a vida me levar. Onde eu vou estar hoje? Eu era extremamente maluca. Meus amigos falavam assim, a gente está indo viajar agora. Posso passar para te pegar? Pode. Não sabia quem estava indo, nada, não perguntava nada. Às vezes não levava nem roupa, entrava no carro e ia. Sem consciência nenhuma. Você consegue enxergar o trabalhar do Criador nesse contexto, nesse momento? Naquele instante, não. Hoje sim, eu consigo. Sim, naquele hoje instante, não. Hoje ele cuidou de todos os detalhes. De todos. Não te permitiu se perder. Uma vez eu estava numa chácara onde todo mundo estava usando droga. Todo mundo. E quando eu caí em si, eu olhei aquilo e falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Imagine se a minha mãe descobre, que vergonha para ela. O primeiro no outro dia era uma chácara, bem afastada. O primeiro no outro dia que falou, tô indo pra cidade, eu falei, eu vou embora. Isso aqui não é pra mim. Então, esses cuidados ele sempre teve. Hoje eu entendo. E é interessante, né? Porque imagina você, junto com pessoas, várias pessoas, todos usando droga, e vai cair em si de tipo, o que eu tô fazendo aqui? Sim, não, é só Deus. Sim, é só ele mesmo. Pra dar esse start. É só a essência dele. Eu tô cuidando de você. Sim. Aqui não é teu lugar, né? Porque assim, a gente entende esse cuidado de Deus. Não, e era em tudo, em tudo. Em tudo ele falava assim, não, olha aqui, não. Mas eu sei que a minha consciência trazia minha mãe, mas era o cuidado dele, né? Exatamente, o amor de mãe, o cuidado de Deus. Sim. Que coisa, Uau. que interessante. Uau. E é por isso que a gente fala, né? Todas as pessoas a quem nós olhamos, ela tem uma história. Sim. Por trás daquele ser humano, que história será que ela carrega? Porque quando a gente olha para Érica hoje, você imagina essa história? Jamais, de forma alguma. Eu fui atender uma família essa semana, até antes
vir pra cá, ela falou, você pode vir fazer uma oração na minha casa? Eu falei, olha, eu posso chamar um pastor, amigo meu, e levá-lo. Seja uma pessoa com autoridade para lidar com isso. E aí eu falei pra ela, eu também já usei droga. Ela falou assim, o quê? Você? Eu falei, viu? sim, eu já estive já no seu lugar e eu vim do mesmo lugar que você está. Ela, não, tô passada. Deus tem um trabalhar ainda. Vê que coisa. E ela não acreditava. Eu fui dentro da casa deles, orei por eles essa semana e foi uma mãe que perdeu um filho. Uhum. E eu não tô aqui por acaso. Eu falo assim, gente, caramba, quem diria eu falar isso pra alguém um dia? Não é? Eu só não fui viciada, ela só não Sim. dominou minha mente, Sim. mas eu Graças a usei, eu Deus. conheci, Sim. eu sei do que você tá falando. É a primeira vez que eu tô falando isso, hein, gente? Grava isso. De As propósito. pessoas acho que nem tá acreditando Não, vendo de isso. propósito, De de propósito, mas o de propósito ele também revela de fato quem somos nós. Quando você sem vergonha você fala assim, cara, essa pessoa aqui era eu. Sem Então filtro, hoje, né? sem filtro, hoje a pessoa que você vê é que houve uma transformação. Sim. Essa transformação, ela tem um caminho, ela tem um nome, e por isso que eu estou aqui. Mais interessante, você há de concordar comigo, quando ela diz assim, mas eu não tenho uma certa autoridade. Todo o tempo que você passou e o fato de você estar ali com aquela família, é porque de uma certa forma você já passou por uma provação e uma aprovação para estar cumprindo o propósito, não é, Dalila? Sim, a Concorda? autoridade não vem do homem, a autoridade vem de Deus. Sim. E ponto. Ponto. Isso Mesmo mesmo. porque quando Talvez não- por não ter conhecimento. Eu falo que eu estudo a Bíblia há pouco tempo. Sim. E hoje a sede de saber, né? Igual ele começa a falar, eu fico assim, ai, que gostoso ouvir, né? Uhum. E eu não tenho esse conhecimento bíblico como vocês têm, mas eu tenho sede de aprender. Já mas é um outro passo enorme. E eu amo. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro batendo papo de Jesus aqui com vocês, eu ouvindo vocês falarem. Então, eu acho que isso hoje me move, sabe? Uhum. Quando eu fui lá nessa casa essa semana e eu fiquei lá da meia-noite, acho que até as 2, eu não lembro certo o horário. E eu pude falar e confortar essa mãe com palavras de Deus. Eu falei assim, caramba! Eu saí de lá assim, o que Deus fez em mim hoje? Ah, te deu autoridade. Autoridade. Eu nem lembro o que eu falei, mas Mas, nossa! com certeza sensacional. tocou o coração. Mas saiu convicta de um cumprimento, de um Propósito, Propósito. com certeza. de um Aí ela propósito. falou assim, nossa, você tá passando por isso e você vai Senhor, cura em mim. Cada vez que eu faço ir ao hospital, eu falei hoje nos stories, eu me curo minha dor. Hoje, cada vez mais próximo dele, cada vez que eu faço, tá cada vez mais perto. Isso é autoridade. Hoje na live eu falei exatamente sobre isso. As pessoas que não aceitam o processo, elas não chegam jamais no propósito de Não Deus. chega. Isso Porque é o fato. propósito, ele vem de Deus. Deus olha para nós e nos dá, nós temos um dom, todos nós temos um dom, todos nós. E o dom não é para ficar em nós. Nós precisamos transbordar na vida do próximo. E para nós transbordar na vida do próximo, nós precisamos entender que é propósito de Deus. Exatamente. Porque quando nós não entendemos isso, nós não fazemos nada. A gente fica lá colocando nomes nos medos, né? Porque, não, eu não tenho medo. Não tem medo, mas não sai do lugar. Não sai do lugar. Foi o que eu falei Não hoje tem também. medo, mas não faz nada. Então, assim, nós precisamos Fica olhando pro entender. problema, né? Isso, exatamente. Nós precisamos entender que em nós, em cada um de nós, existe um propósito. E nós precisamos fazer com que esse propósito seja efetuado, Sim. não é? E a Érica casou, então, com esse homem que se apaixonou por ela à primeira vista. Sim. E veio uma filha. Isso. Na verdade, nós tentamos... na verdade, quando nós casamos, nós fomos morar junto. Namorados, fomos morar junto. E E a faculdade acabou, não?
Aí eu fiz outra. Eu sou professora pedagoga. Educação Formada. física você não terminei. Não terminou, Não. você ficou. Aí comecei a namorar, fomos morar junto. E um dia surgiu um assunto num churrasco com a minha irmã. Eu falei assim, nossa, eu tenho vontade de casar de noiva. Eu nunca tive. Mas hoje eu tenho. Tipo, estou com o homem certo, hoje eu tenho esse desejo. Sim. Aí ela falou assim, você tá escutando isso, José Ítalo? Minha irmã falou que casaria com você. Por que você não pede um filho? Porque quando eu fui morar com o Ítalo, eu falei que eu não daria um filho a ele. Ele é filho único. O pai dele faleceu, ele tinha 3 anos. Caiu de cima de uma casa. Teve um traumatismo. Foi pra UTI, teve complicações e faleceu super jovem também, com 33 anos. O Ítalo tinha 3 aninhos. Então ele não teve o pai presente. E ele falava assim, não. Eu falei, eu caso, mas eu não tenho filhos. Porque eu já tive o Alisson, eu tive um sofrimento muito grande, eu tive que deixar ele com o pai. E eu não quero passar isso novamente. Se nosso relacionamento não der certo, eu com filho de novo, né? Então eu falava, não quero. Ele, tudo bem, não tem problema, mas o Ítalo tem um poder de persuasão muito grande, com muito jeitinho. E aí a minha irmã falou, ela te dá um filho e você casa com ela. Ele falou, fechou. E aí foi uma brincadeira e ele falou assim, isso é sério. Eu falei, então eu vou buscar um tratamento psicológico para eu aceitar isso. Fui, desbloqueios aí e aí começou a saga. Vamos engravidar. Vamos. Casei de noivo em 2013, na igreja, bonitinho. Fizemos festa, tudo lindo. E aí começou a saga. Vamos tentar engravidar. Escondido de todo mundo. Ninguém sabia que a gente estava tentando ter filho. Só que todo mundo cobrava. E aí, esse filho não vem? E esse Sim. filho? Sim. E a gente, não, tá tudo bem. E a gente tentando. Foram 6 anos tentando. E um belo dia, a nossa relação estava bem balançada. Nós estávamos prestes a separar. 32 anos você estava. 32 para 39. Já estava com 39? 39. Eu que fiz as 2013. contas. Em 2013 eu casei de noiva. De noiva, tá. a gente já estava morando junto há 5 anos. Entendi. Aí nós começamos a tentar engravidar. Com 39, não, fizemos todo tipo de tratamento, nada. Aí o médico falou, não tem mais o que fazer. O Ítalo falou assim, Érica, vamos esquecer isso. São 6 anos de sofrimento, todo mundo pressionando. Vamos esquecer isso, a gente adota, tá tudo certo. E aí tirou a pressão. Isso foi em dezembro. Relaxou. Em fevereiro eu já estava grávida da Is. E a gente estava num relacionamento assim, prestes a separar. Eu engravidei. E fiz o teste, eu tinha acabado de ser demitida do trabalho de 10 anos, uma empresa que trabalhava 10 anos. Você vê como são as coisas da Sim. vida, te interrompendo. O casamento não estava bem, Sim. aquela expectativa é mandado Sim, embora do emprego. E se você procurar alguma outra situação, também estava acontecendo uma outra situação. Tinha aquele homem lindo, maravilhoso atrás de mim, querendo acabar com o meu casamento. É isso, gente. Eu também vivi isso. Você tá vivendo aí, eu também já vivi. E aí, grávida. O Ítalo ganhava R$1.500, porque ele tinha passado na OAB e tinha pego um estágio. A gente estava começando do zero. Como eu trabalhava numa empresa e ganhava muito bem, eu falei, é hora, sai do seu trabalho, que ele ganhava muito bem também, e vai para sua área. Vai executar a sua área que eu mantenho a casa. Enfim, fui demitida e ele ganhando R$1.500. Pagava só o aluguel. Aí veio a Isis. Eu fui morar na casa da minha sogra, no fundo da casa da minha sogra, em 2 cômodos, para que a gente reestruturasse. Aí eu abri a loja, ela tinha 5 meses com o nome dela, loja de lingerie, que é que a gente tem hoje. Que nome vai pôr? Vamos pôr Isis. Foi ela que fez com que você decidisse, né? A deusa da fertilidade. Então tá. Aí colocamos Isis e a Isis veio reinar na família. Quando ela nasceu, foi impressionante. Eu não entendia nada de Deus, né? E o médico, quando tirou ela, falou, vou ter que te sedar. Vai fazer uma cirurgia agora. Mas o que tá acontecendo? Agora eu sei porque você não engravidava. Mas eu também não sei como essa menina veio ao mundo. Pela ciência, não se explica. Aí ele falou assim, vou ter que fazer uma cirurgia pra limpar toda a sua parte. Eu
Falei, tá bom. Aí me sedaram, fizeram a cirurgia de endometriose. No outro dia, mas eu tinha feito todos os exames que você imaginar. Em 6 anos eu já tinha feito tudo que você imaginar. E nunca tinha dado nada. Aí no outro dia ele veio falar com a gente no quarto. Tava sentindo muita dor. Ele falou assim, Érica, essa menina, não sei como. As trompas estavam as duas invertidas, inteiras ramificadas de sangue. Não tinha nascença como você engravidar. Ali eu não entendi o que ele quis dizer. Hoje eu entendo que ela foi um milagre, né? Mas ali eu não entendi. Eu falei assim, nossa, Ito. Aí o Ito falou assim, você tá preparada? Ele sempre falava essa frase, você tá preparada? Tá por vir? Meu esposo, eu falava assim, não tô. E a Isis sempre fazia algo diferente pra a gente impactar. E aí veio a Isis. Reinar. Nunca deu um problema de saúde. Nunca. A não ser as gripinhas de escola e pandemia, ficou em casa com a gente. A Isis sempre foi muito amável. E é isso. Ela veio. 39 anos. Aos 39. Aí logo em seguida eu fui para uma imersão. Ela tinha acho que 1 aninho. Eu voltei para o autoconhecimento. Porque quando a gente tem filho, né, a gente aqueles hormônio, muda tudo, né, o humor, a gente não se acha bonita mais, tinha engordado, tava com 108, 118 quilos, tava super gorda. Aí eu falei, olha, eu vou buscar o que eu sei onde tá, né, meu autoconhecimento, vou entender melhor, já tinha loja, já ajudava mulheres, né, eu vou buscar um propósito aí, vai. E aí fui para uma imersão de 3 dias, e nessa imersão eu conheci Jesus. Ele sabia que não ia me pegar na igreja nunca. E lá ele se apresentou para mim. Ah, não era uma imersão que você era a Não, mentora. Você foi para autoconhecimento. Autoconhecimento. Sim. E aí lá ele se apresentou. Tinha um rapaz tocando e entrou um outro rapaz e ele falou assim, Jesus está aqui. E ele veio te buscar. E eu tava com os olhos fechados. Ele tá estendendo a mão pra você. Eu vi, literalmente, estendendo a mão. Muito real. Ele quer você. Uau. E aí ele olha, e aí eu vi ele estendendo a mão assim. E ali eu dei a mão pra Jesus. Nunca mais. E a partir dali me mudou. Dentro da minha casa, dentro da minha postura, dentro da minha loja. Em você. Em mim. Aí eu passei a ler a Bíblia. Aí eu passei a estudar livros, ler livros, devorar. Livros. E buscar entendimento, e oração dentro da minha casa. Na hora que acorda, na hora de dormir. Primeiro amor. Sim. E aí começou tudo. E aí, mas eu não busquei ninguém. Foi em mim, assim, impressionante. Até a mesa de pôr assim, um café da manhã, eu exigi que tinha todo mundo, eu comecei a cuidar do meu corpo, eu comecei a ter entendimento sobre tudo. Impressionante, parece que eu costumo dizer que tira uma venda. Sim, cai as escamas dos olhos, sim, né? Impressionante como você começa a enxergar tudo, né? Com clareza. Muita clareza. Para as pessoas que às vezes não tiveram ainda essa experiência, às vezes elas acham meio estranho isso, né? Sim. E impactante também. Mas na maioria das vezes eu falo assim, mas como é que acontece isso? Não sei. Aquilo estava programado. É um jogo de palavras. Então, só sabe mesmo quem vivenciou aquela situação, aquela experiência. E a mudança, ela ocorre. A mudança ocorre de dentro para fora, exatamente. De dentro para fora. É muito... É muito interessante essas experiences.
muito interessante mesmo. Porque a gente vai analisando cada detalhe, né? Nossa, é impressionante. Cada detalhe que acontece, o passo a passo, porque na verdade a história dela nós estamos vendo o passo a passo das coisas, Sim. né? E vendo o cuidado de Deus desde lá de trás. Uhum. É. Existe propósito na vida das pessoas que Deus escolhe, né? É tão interessante isso. Agora tem uma pergunta que a gente costuma fazer para os nossos convidados, que é a seguinte: um dos piores momentos da sua vida, ele pode servir de farol para outras pessoas? Você acha? Farol para outras pessoas? Farol no sentido de direcionamento. Um dos piores momentos da sua vida. Até isso daqui, o que você vivenciou, eu fui anotando. De fato, você você vem sendo preparada para ser treinadora desde quando você é criança. Sim. Né? Você já tinha feito esse diagnóstico aqui, porque aqui eu fui anotando, ó. Sim, ainda não, dor do não pai. contei ainda uma. Ah, é? A pior dor. Não, Ela ainda anterior não chegou. é essa. Anterior a essa. Nesse evento que eu fui pensar. Uma vez eu era promotor de eventos. Uhum. Então precisava de uma modelo, a gente ia e fazia divulgação do evento. E eu fazia muito para Ambev, para cerveja. Eu estava dentro do mercado fazendo para Ambev, na época de festa do Peão, Barretos. Eu já conheci meu marido, tinha acabado de conhecer meu marido e morar junto. Eu encontrei com um rapaz, e ele é meu primo, é bem mais velho. E ele se apresentou, fazia muitos anos que eu não o via. E aí minha mente veio, esse rapaz abusou. Aí eu falei, gente, Senhor, o que é isso que tá passando pela minha mente, né? Eu entrei em pânico. A hora que ele chegou perto, começou a conversar e eu não conseguia respirar direito. E aí eu deixei todo o meu trabalho e fui pra casa. Eu tinha celular nessa época, eu liguei pro meu marido, tô indo embora, você tá em casa? Tô. Quando eu cheguei em casa, que eu contei pra ele o que eu tinha sentido e o que tinha vindo à minha mente, ele falou assim, é real. Isso é real, você precisa buscar isso exatamente, o que aconteceu. E contar pra alguém, né? E eu contei pra minha irmã. E a minha irmã falou, Érica, deixa isso quieto, porque faz tanto tempo e nossa família, tá todo mundo em paz. Você imagina levar isso pra mãe, né? Já tem uma certa idade. Eu falei, não, tá tudo bem. E guardei. E nesse evento, depois de anos, né, mais de 10 anos, nesse evento que eu fui, tinha um desbloqueio para fazer. E eu já fui para esse evento com essa mentalidade. Eu preciso resolver isso. Preciso resolver isso. Isso nunca me atrapalhou, mas eu preciso resolver isso. E aí chegou lá, eu ia embora do evento, porque a gente nunca quer resolver o problema, né? Sim. E a pessoa olhou pra mim e falou assim, você vai embora com esse problema aí? Eu falei, opa! E todas as meninas que ficaram comigo no evento tinham sofrido abuso. Olha a conexão. Uhum. As 3 que estavam comigo, que eu fiz conexão no evento, tinham sofrido abuso. Por pai, por tio, por irmão. Nossa, por alguém que conhece. Aí eu falei, Senhor, o que tá acontecendo aqui, né? Porque ele colocou pessoas que tinham passado pela mesma coisa perto de mim. E aí eu fiz esse desbloqueio, né? Gerei o perdão lá, esse desbloqueio pra ultrapassar o inconsciente, tudo. Hoje eu faço também. E resolvi isso. E depois veio à tona aqui que isso gerava em mim, que eu falava que não tinha problema. Eu não fazia amor com meu marido de luz acesa porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha do meu corpo. Eu usava roupas justas e curtas. E para onde eu fui trabalhar? Numa loja de lingerie. E onde eu fui ter loja de lingerie. A conexão. Sim. Ao propósito. O propósito. Aquilo que tinha gerado dor é aonde você... Foi onde eu comecei a fazer a imersão para mulheres para curar essas dores. Eram verdades femininas. E foi depois desse desbloqueio que esse evento começou a vir, que eu já fui até na Suíça fazer ele lá 1 vez, 2 vezes já. Top, né? Uau! Sim. Fui convidada para ir para lá por uma amiga, fiz 2 vezes. Agora esse último foi um pouquinho diferente. E aí, depois veio o acontecido da Isis. Depois de alguns anos.
Por quê? Falo que o cuidado de Deus comigo realmente é grande. E eu comecei a dar palestra, sexóloga, a ser chamada muito... Primeira palestra na igreja. Primeira convocação na igreja. Na igreja? O que eu vou fazer na igreja, gente? Ter experiência. Sim. Mas eu era muito chamada dentro da igreja para falar para mulheres. Eu falava assim, gente, que maluco, A igreja né? existe muito. Eu falei, não, meu propósito é lá na igreja, que essas mulheres se machucadas, vou ajudar. Isso. Então, foi onde eu fui para a Suíça. Falei para mulheres cristãs também. Enfim. Aí, uma semana antes de acontecer tudo com a minha filha, eu levantei na mesa. Eu estava lendo a Bíblia. E eu não tinha poder de oração, eu não orava, não sabia que eu tinha acesso para conversar com Deus. Fazia lá, né? Lia e rezava, tudo. Tava nesse processo. E aí eu levantei. Eu lembro certinho. Eu mandei a mão na mesa. E eu falei assim, falta algo. Porque eu fazia tudo isso. Mas sabe quando meu coração não ardia? Sabe quando faltava algo assim? Eu já era mentora de mulheres, eu já fazia tudo isso, minhas imersões lotavam de gente, minhas palestras lotavam de gente, eu tava assim, fluindo. No topo, porque minhas palestras já estavam caríssimas, já tava, as pessoas pagando chá de lingerie, todo mundo famosíssimo, assim. E aí eu levantei e falei assim, falta algo. O que o senhor quer de mim? Eu tô aqui. Eu quero um propósito. Eu quero um porquê que eu faço. Eu não sinto que é isso. Uma semana depois, aconteceu tudo. A minha filha. Então você explica um pouquinho, pode explicar, porque acho que Darlene comentou algo. Eu comentei com você alguma coisa, mas antes disso, aí no encontro com seu primo. Sim. Foi resolvido? Foi nesse desbloqueio. Nesse desbloqueio Sim. você conseguiu. Foi onde eu porque você foi embora, né? Você Sim. falou que foi não, embora. Não fui. Você ligou pro seu marido. Sim, liguei pro meu marido. Que ia embora, mas você acabou não indo. Não, eu fui, falei com ele e ele falou pra mim resolver, que né? Era real, que não era coisa da minha cabeça, senão não teria sentido aquilo. Aí eu falei assim, mas é muito embaraçoso, porque eu não lembro exatamente. Ele falou, mas algo tem aí. Sim, porque senão você não ia te remeter esse medo, essa insegurança na frente dele. Aí eu falei assim, é real. Só que depois que eu fiz o desbloqueio, veio. Entendi. Aí veio a lembrança tudo que aconteceu. Do que acontecia. Do que acontecia. Ele não me tocava, só que ele fazia coisas na minha frente. Sim. Que eu via. Sim. E isso para uma criança de 6 anos é um abuso. Sim. E era sempre quando os meus pais não saíam. estavam. E aí confiava, o mais velho deixa. Entendeu? Ele é bem mais velho, 15, 16 anos mais velho. Mas tudo ok? Por exemplo, nós estamos num podcast, esse podcast tem um alcance, mas tudo ok? Tudo tranquilo? Tudo resolvido? Tudo. Não, tudo resolvido. Tudo resolvido. Graças a Deus. Não, naquele instante, tanto que resolveu naquele instante e minha vida deslanchou. Profissional, coisa. tudo deslanchou, tudo. Profissional na minha casa, tudo. Tanto que eu comecei a fazer as orações, ler a Bíblia. Minha vida mudou completamente. Fui pra Suíça, eu tinha medo, eu tinha insegurança, eu tinha ciúmes extremo do meu marido. Então eram coisas assim que não tinha cabimento. Meu marido sempre foi muito assim comigo. A gente sempre foi muito unido, muito sincero. E eu era super insegura. Hoje não, muito bem resolvida. Que legal. O que, Darlene, só reforçando aqui, situações do passado, na infância, bloqueios, traumas, crenças, tudo isso deturpa a verdadeira imagem do Criador ou a identidade da pessoa em si. Então, enquanto ela não toma a consciência que precisa resolver problemas, esses problemas nela
ela não prospera. Não sai do A vida lugar, não anda. né? Ela O fica medo como paralisa. alguns psicólogos ou terapeutas, eles chamam de fator congelado, ou seja, você ficou congelado lá naquela estação. Sim, Não consegue fluir as coisas. não flui. Nada. Você pode até tentar fazer, mas nada vai pra frente e tudo gira em volta, né? Por exemplo, minha loja vendia horrores, as pessoas famosas da cidade toda iam na minha loja, sempre minha loja foi muito conhecida, e eu não sentia aquela energia. Eu falava assim, isso, por que minha vida não Alguma anda? coisa. Por que minha vida não anda? E aí, quando você torna consciente o que você passou e você consegue olhar para essa dor de uma forma diferente, é onde você começa a prosperar. Ressignificada. Ressignificar e ativar a sua identidade mesmo, né? Saber realmente quem você é. Tem algo que a gente precisa dar nome para essa atitude, que é o que a Bíblia fala sobre perdão. Sim. Porque nessa questão de Exatamente. que a gente diz ressignificação, ela O tem um nome, nome. tem um nome. Sim. Eu preciso, por exemplo, porque é muito fácil, eu vou num bloqueio, no desbloqueio, lá. Sim. Não. Eu vou ressignificar, Você ressignificar. alguma coisa. Não, Mas vai perdoar ela mesmo. tem uma. O perdão é essa atitude de você literalmente limpar. Literalmente, o que você está falando aqui agora, sem ter frequência de embargo na voz, é de fato uma pessoa liberta, Limpa, né? limpa, livre. Olha, não tem Exatamente. problema. Cara, É demais. desculpe a expressão, mas muitas pessoas que passaram pelo que você passou, por essa quantidade de dores, Tá em alguma estação que não consegue. não, um mas passo, né? agir. mas o que me deixa impressionado é com o que o Criador faz quando a pessoa se abre, deixa ele trabalhar, permite, né? faz a limpeza nele. O que aconteceu com você, Sim. né? Então, ela chega a declarar publicamente que, olha, eu fui violentada, passei por isso, passei por isso, mas está tudo certo. Sim. Será que dentro desse contexto, diante da Érica Garcia, cabe aquele versículo que a gente sempre menciona no nosso bate-papo, que é, de fato, Todas as coisas. concorre Para o bem. ou contribui Para o bem de quem? daqueles Que que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Porque, olha só a quantidade de dores. A dor do pai lá na infância, a dor da separação, a dor de você ter que ir para outra cidade, a dor do relacionamento com a mãe, que só foi começar a ser resolvido aos 26 anos, a dor da perda do pai, a dor de você ter que superar para ter mais filhos depois que você de fato casou, né? Onde foi mais que A eu... dor de ter que deixar meu filho com o pai dele. A dor de ter que deixar o filho com o pai, que é o mais Eu carreguei velho, por muito tempo essa dor. E eu não me perdoava. de culpa. De culpa. Eu não me perdoava. Nossa, onde se deixar meu filho no momento de fraqueza, eu devia ter lutado por ele, porque o pai entrou na justiça para tirar, mas ele já estava morando lá. Uhum. E aí eu perguntei para ele o que ele queria. Ele falou, mãe, pode ficar assim? Eu falei, pode. Então eu aceitei o que ele quis. Já tinha 7 aninhos. Mas não, eu falei, não, eu não lutei para ficar com meu filho. E isso eu carreguei por muito tempo. Depois ele veio morar comigo aos 12 anos. Mas eu carreguei por muitos anos isso. Tanto que eu não queria ter outro filho para que não acontecesse a mesma coisa. Uhum. Você observa que as negativas, você vai dar uma analisada, tem alguma situação aí, Sim. tem alguma situação, a gente teve o privilégio de atender a cliente hoje aí, e eu não gosto de fazer atividade física. Como não? Não. E a gente tem vários clientes. Quando você senta e começa a analisar, tem um congelamento aonde? Lá na infância. O que aconteceu na infância?
na infância eu era uma pessoa que tinha muito bullying. Hoje que a gente Sim. fala bullying, mas gorda. Imagina eu, girafa. Então, Essa Era nossa extremamente esquelética e tinha 1,85. E a nossa cliente é o contrário, ela era muito alta e muito Gorda. gorda. Gorda, Ela mesmo fala, né? gorda e com Acne. o O rosto, rosto todo cheio de... esburacado. Então, por quê? Por que a pessoa hoje não faz? Porque Lá atrás houve uma rejeição. aquela criança lá, ih, gorda, não. Vai comer já? Aham. Você vai comer? Acabou de comer? Tá com fome ainda? Não é possível. Imagina, a Pra pessoa onde comer. vai tanta comida? Agora eu não tenho minha mãe enchendo meu saco, eu vou comer até. Inconsciente, né, gente? Sim. Inconsciente. Mas é a mãezinha lá atrás que falava pra não comer. A tia, ó, você tá ficando gordinha, hein? Mas eu vou comer assim mesmo. É. Onde vai tanta comida? Onde vai tanta comida? É isso. Então, todas as coisas, quando você olha para esse panorama aqui da Érica, tanta superação de dores, todas as coisas cooperam ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem mais uma situação que a gente não falou ainda, né? É porque ela, essa altura da vida da Érica, ela deve estar com o quê? 3 aninhos? Sua bebê? 2? Aí, esse processo que eu tive encontro com Jesus, máximo veio os treinamentos que eu já comecei a dar, as palestras, foram mais 5 anos. Meu menino, na verdade, na pandemia, passou na... Ele sempre quis. Não, mas eu acho que de todo homem ser legal, né? Eu acho que tem uma fase aí que eu tô sabendo que eles amam, né? É jovem. Então, minha fase já passou, porque eu fui policial mirim, né? Tem a fase. Ainda Né? bem que Hoje eu passou. sei que tem. E aí ele passou, o Alisson sempre foi muito inteligente. Passou na países 1 aninho, onde assim, na pandemia. Começou isso, né? 21. 2021. Foi bem na pandemia. Março de 2020. Isso. Foi bem na pandemia. Resolvi. A loja estava um caos, devendo muito. Pagando casa, o nome no Serasa, você pega. Brasileiro. E aí não consegui administrar isso. Veio a pandemia. Eu tinha que resolver ser resiliente muito rápido. E aí eu fechei a loja no shopping, que era no shopping. E o meu síndico do prédio, a gente morava no prédio de 3 andares, ele falou, fecha a tua loja lá. Eu alugo um apartamento pra você aqui, você vem e atende as madame aqui dentro, monta aí, fica tão bonito. E ele deu um estalo, eu sempre fui muito rápida em oportunidades. A oportunidade estava aqui, eu estava aqui, ó, vem aqui. Sempre fui. Sempre, muito atento. E aí eu falei, o cara empreendedor, ele falou assim, vai dar super. Foi. Fechei a loja, montei ali, tava acho que R$1.000 de aluguel. Deu super certo. Porque eu fazia live, né? Todas as lojas fechadas, foi onde minha loja ficou conhecida. Então eu vendia muito bem ali com a Isis pra lá e pra cá. Só que eu não me sentia. E eu não entendi que eu não conseguia sorrir. Ele foi embora, eu dormia, eu sonhava meu filho. Eu sonhava Brasil, sentir dele, ele tinha morrido. Então, e aí ele me contou, Senhor, você não precisa disso, vem embora. Enfim, foi morar em São Paulo, e tinha que passar, e aí eu busquei autoconhecimento. Aí foi na época da imersão, aí eu busquei psicólogo, terapeuta, fiz hipnose, fiz meditação, comecei a fazer meditação, aí eu comecei a conhecer. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a mudar dentro da minha casa. E eu lembro até hoje quando eu voltei a sorrir novamente. Voltou a sorrir novamente. Voltei. Tá baixo o microfone? Tá baixo? Tá. E agora tá alto? Vou ligar aqui. Peraí, gente. Agora melhorou? Melhorou, gente?
Pessoal, fala aí por gentileza, Vê se porque melhorou, gente. Responde aí- pra nós. Tô aqui. Eu voltei, ele voltou de São... Aí tá, ele continuou lá, eu fiz um monte de tratamento, comecei e bloqueei meu filho. Falei assim, ele não queria mais contato comigo. Eu falei, você quer saber? Eu tento ajudar, não quer estar perto, porque a gente era muito ligado. deixa quieto. Deixa quieto. Quer sofrer, quer ficar lá. E um belo dia eu fui no apartamento dele. Eu falei assim, Senhor, ele morava numa favela. Eu falei, Senhor, o que você tá fazendo aqui? Tá bom, não volto mais aqui. Bora. Meu marido sempre falava, calma, ele é jovem, ele tá numa fase, depois ele volta. E eu sofri demais com esse distanciamento. E eu falei, você quer saber? Eu não vou sofrer mais com isso. Foi onde eu fui buscando outras coisas e deixei ele lá quieto. Sim. Foquei na minha família ali, com a minha filha e meu esposo. E depois, uma semana antes, ele chega aqui, 15 dias antes, ele chega aqui e fala, mãe, preciso de uma resposta sua. E minha? Ele falou assim, eu recebi uma proposta do meu sogro para vir trabalhar no restaurante, cuidar do restaurante. E eu quero deixar a polícia. O que você acha? Eu já ajoelhava, pedindo pelo amor de Deus para ele vir embora. Você imagina quanta oração eu fiz. E oração de mãe, Sim, né? sim. Era a resposta. Aí eu falei assim, não, ótimo, vem embora agora. Você vai ficar no restaurante, não sei, mas vem embora. Aí ele falou, você acha que tô certo? Eu falei, eu acho. Lá não é pra você. Aí ele veio, um menino muito bom, um menino muito bondoso. Eu falei, não tem a ver com você, vem embora. Tanto que ele ficou frio, calculista. Agora não, agora já voltou. Uma semana antes também. E aí ele estava na minha casa, a gente estava comemorando a gravidez. Tá, e veio 15 dias antes, minha nora engravidou na mesma semana. E ele veio. Fazia 15 dias que ele estava aqui. Falou, mãe, eu queria ir na sua casa pra gente jantar, né? Pra comemorar a gravidez da Dani. Eu falei, vamos. Iam casar, bonitinho. Já não teve mais casamento. E vamos, vou comprar uma pizza, vem aqui jantar. E aí a Isis já tava passando as dores de cabeça, fazia uma semana também. A gente já tinha levado ela no médico 2 vezes, eu tinha um evento no final de semana, meu marido levou no hospital, que ela tava vomitando de dor. Trouxe de volta, medicou. Acho que foi umas 2, 3 vezes a gente foi em médicos nessa uma semana. E no dia... Melhorou o som? Parece. Nossa, tá mais baixo. É minha voz? Mas, gente, minha voz. E aí, o Alisson a gente foi comemorar a vinda da Luna. Comprei uma pizza e a Isis dormiu minutos antes deles saírem. E raramente a Isis dorme. Ela dormiu e quando ela acordou, o meu filho foi embora, deu tchau. Ela acordou gritando, mãe, socorre, que eu vou morrer. Eu tô com uma dor muito forte. Quantos anos, Alex? 5. 5 anos. 5 anos. Aí a gente saiu correndo, tava prestes a fazer 6. Isso era junho. Final de julho. Julho de 2023. Nossa. Nós estamos... Nós estamos em 2025. 2023. Isso mesmo. Aí fomos pro HCM, que o médico já tinha falado. O médico dela tinha falecido há 1 ano com câncer. Então a gente estava procurando ainda um pediatra. Nenhum se adequava, porque a gente já estava acostumado com aquele há anos, né? Então ela não tinha um pediatra exato. Sim. E aqui a gente estava passando, a gente não estava gostando. Aí o médico falou assim pra gente, se acontecer alguma coisa, você corre pro HCM. E foi o que a gente fez. E quando a gente chegou no HCM, nós encontramos, eu costumo dizer que um anjo de Deus, que é a Isabela, que é a médica que socorreu a gente. Isabela o quê? Nossa, Você lembra o nome dela? Nossa, agora eu não lembro. No HCM? No HCM. Tá. E ela é residente de pneumo. Agora eu acho que ela já se formou. E aí, a Isabela recebeu a gente e ela viu meu olhar. Ela fala que foi meu olhar que fez ela investigar a Isis. Ela virou a Isis de ponta cabeça. Não tinha nada. Quando ela tinha desistido, ela falou assim, volta aqui, Isis. A Isis desceu da maca. Volta aqui, senta aqui, Isis. Põe a língua pra fora. A Isis pôs a língua pra fora, tava com a língua torta. Ela falou assim, é normal isso aqui, mãe? Eu falei, não, minha filha nunca teve essa linguinha torta. Ela falou assim, você aceita eu chamar um neuro? Ai, por favor, a gente faz um exame. Aí fez a tomo,
até umas 3 horas da manhã, fez a tomo. E a tomo não deu nada. Aí ela disse que, mãe, eu vou te liberar 3 horas da manhã. Eu vou te liberar pra sua casa. Se voltar a dor, deu medicação. Se voltar a dor, você... Aí disse que ela entrou na sala dela. Ela me conta isso. Disse que ela entrou na sala dela. Não vou liberar coisa nenhuma. Quem manda aqui sou eu. Eu vou a fundo, vou investigar o que essa menina tem. E aí ela voltou na minha sala, mãe, eu não vou te liberar. Você falou que você ia me liberar. Ela falou assim, eu não vou. Eu vou investigar. Eu vou te internar. Aí ela me internou. Ali e foram 15 dias. Chamava médico de todos os lugares, não vinha. Doutora Ziló, esperada, que foi quem internou a Isis. Não vinha médicos, especialistas, só vinha alunos. E aí a gente foi passando mal, um monte de gente entrando em contato. E como eu te falei, conheço muita gente famosa aqui em Rio Preto. E aí eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas. Porque não vinha médicos, não vinha, até que um médico tomou a frente, o doutor Gustavo, o neurologista. Ele veio, tomou a frente, onde lanchou, fizeram uma cirurgia nela, aí tirou a massa e descobriu o câncer. Quando ele veio falar pra mim, que a gente estava lá embaixo fazendo o exame, antes de fazer a cirurgia, porque ela tinha dores absurdas, estava já com medicação direto na veia, com morfina, e não achava o que era. Ele foi ver fez o exame, e quando fez o exame ele veio até mim e falou assim, é uma doença muito rara e não cura, ou é um câncer. Cara, ele parecia um anjo falando comigo, mas eu fiquei ali. Ele não é, doutor. Ele falou assim, Eric, você precisa ser muito forte. Eu falei, eu sou. Aí ela foi pra UTI, fez a cirurgia, foi pra UTI. Na UTI eu acho que 40 dias depois, certo? Já entrou com uma medicação. Com as químio, né? Agora eu quero... Aí, ó, teu ladinho. Ai, não enxerguei. Já deixamos aí, porque a gente sabe. Aí nesse dia que a médica Fran, a médica dela, veio falar pra nós, foi o primeiro dia de Pedro. Primeiro dia de Pedro? Sim. Entendi. Eu caí de joelhos. E como que ele podia fazer isso comigo? Sendo que eu tinha entregado a minha vida a ele. Entendi. E meu marido falou, levanta desse chão. Se você realmente entregou a vida a ele, você levanta desse chão e continua com a sua fé. Tava só nós dois na sala. Foi desesperador. Foi um desesperador. Dali em diante, nós realmente entregamos. Um dia antes da gente ficar sabendo, ela tava com muita dor. Muita. Quando você fala entregar, é nesse sentido dizendo, ó, Deus, o Senhor nos deu. Sim, Então, eu vou falar agora. Um dia antes, ela tava com muita dor, ela ficava com os olhos fechados e com um paninho em cima do olho, na UTI. E com várias bombas de morfina e todas outras medicações para dor direto, contínua. E aí o Ítalo tava já ali desesperado, a gente já não sabia mais porque não entregava o que era, não falava o que era. 15 dias ali naquele hospital sem uma resposta. E aí o Ítalo foi pra casa e quando ele chegou em casa eu falei, fazia uns 20 minutos que ele tava em casa, eu falei assim, amor, eu realmente entreguei minha filha. Olhos. Eu lembro que tinha uma passagem da Bíblia, eu não lembro agora qual é, e tem uma passagem que entrega seu filho, né? Eu falei, Senhor, minha filha é sua. E eu sei que o Senhor tem o poder de curá-la. O Senhor tem o poder de fazer o que o Senhor achar que deve fazer. E aí eu mandei um WhatsApp pro meu marido. Ele falou assim, eu acabei de fazer o mesmo. No dia seguinte veio a notícia que era um câncer raríssimo,
e que tinha 20% de chance de vida. Até nos 5 anos, né? De sobrevida. Mas eu sempre fui com muita fé. Eu achava que realmente ela fosse ser um milagre aqui, para que as pessoas acreditassem nele. Eu sempre acreditei que ela fosse viver aqui. Sempre. Nem um dia eu acreditei que ele fosse levá-la. E ele começou a mostrar para mim as coisas dentro do hospital que a gente tinha que fazer ali. Em 7 meses nós vivemos intensamente com ela. Vocês ficaram 7 meses? Indo e voltando para o hospital. Indo Mais e tempo voltando. de hospital do que em casa. E aí mostrou pra gente o que é ser realmente feliz. O que é realmente ter um Deus vivo dentro de você, assim. A Isis, a única vez que ela reclamou foi com o pai, eu não estava presente. Ela foi tomar banho e ela falou assim, eu gostaria de voltar como era antes. Ela falou pra ele, mas não conseguiu falar pra mim. E aí ele me mandou um WhatsApp falando assim, nossa, ela me destruiu agora com uma frase. Mas a Isis sempre sorrindo. Sempre, sempre sorrindo. A Isis nunca reclamou nem de uma injeção. Pra onde ela olhava, pra pessoa que ela olhava, ela sorria. Dentro daquele hospital. E foi assim durante 7 meses. 7 meses ela sorrindo, curando pessoas na internet. As pessoas mandavam, estamos em oração pela sua filha, curou meu marido, levou ele para a igreja. Estávamos afastados da igreja, conheci Jesus pela sua filha. Todas as religiões me marcavam. Aí, alguns meses antes, veio a recidiva, que o tratamento dela estava respondendo bem, só que foi para os ossos, o câncer. E ela precisava de uma medicação, a médica falou que custava 1.800.000. Uma medicação. Uma medicação americana. Que era uma... É como se fosse uma químio. Você faz a químio e toma essa medicação em seguida. E ela falou, eu nunca falei nada pra ninguém, porque as crianças que internam aqui são muito simples, né? Os pais acabam entrando em desespero e a gente queria já levá-la para outro hospital, buscar uma segunda opinião. E a médica falou, todos os hospitais vão te falar isso, que existe essa medicação. Então nós não vamos te enganar. E em nenhum momento eu achei que eu não fosse chegar nessa medicação. Eu tive muita tranquilidade. Falei, sim. E aí eu fui pra internet falar sobre isso. E é isso. E aí a gente conseguiu as 2 primeiras medicações. Que a medicação não combateu o câncer, e sim deu força para as células cancerígenas. E Efeito reverso. isso. E aí foi entubada. Eu lembro dela, ela era demais. A psicóloga falou assim, foi melhor assim. Ela não teria coragem de se despedir de você. E eu falei assim, você não conhece minha filha. Ela não teria coragem de ir embora sem se despedir de mim. E a minha ligação com ela é ainda muito grande. E 3 dias antes dela ir embora, ela acordou na quinta-feira, entubada, com todos os aparelhos, com todas as dores. Abriu os olhos, conversou comigo, em mímica, ligou pra minha mãe, pro meu padrasto, pro meu irmão. Assistiu videozinhos que ela amava comigo. E aí teve que sedá-la de novo, porque ela voltou a ter dor. Ela acordou para se despedir de mim. E essa era a Isis. A Isis, um dia, uma enfermeira foi aplicar injeção nela. Eu gravei muito isso. E a enfermeira não acertava a veinha. Tava muito fraquinha as veias dela. E ela falou assim, você pega essa veia de primeira, senão você chama outro especialista. E ela chamava as enfermeiras de doutora, né? E aí
chamou outra, porque não pegou. E a outra chegou e pegou de primeira. Ela virou pra enfermeira e falou assim, eu te amo. Uau. E a enfermeira saiu chorando do quarto, me desculpa, mãe. Pra você ter noção, quando ela chegava pra fazer os exames lá embaixo, tomografia, né, que tinha que estar fazendo, essas coisas, diz que as meninas entravam na sala pra orar por ela. Juntavam todas, ia pra uma sala, sem a conhecer, pra orar por ela. Isso elas me contaram depois, né? E no dia que ela foi embora, a Isis gostava muito de Joaninha. O bichinho Joaninha. Sim, Então, sim. onde tinha Joaninha, ela pegava e trazia pra dentro de casa. E então a gente tinha muita ligação com a Joaninha, assim. E sempre quando a gente via uma Joaninha, a Isis ia amar ver, né? E um dia uma amiguinha na escola pegou essa Joaninha e matou da mão dela. E aí ela chegou em casa chorando. Eu falei assim, Isis, você é grandona, né? Por que você não chega pra lá nessa menina? Ela falou assim, mãe, ela não entende. Eu, tá. Então Ela era, entende. mãe, não pode bater nas crianças. Elas não entendem. E aí ela cuidava, pra você ter noção, tinha 2 gêmeas na sala dela especiais. Ela que cuidava, ela ajudava a escovar os dentes, ela ajudava a trocar essas crianças. Que história. Uau! Foi um anjo que Deus É, permitiu que você cuidasse. Sim, durante por isso que eu sou privilegiada. Você como uma treinadora, assim, como base cristã, Sim. tudo isso que você vivenciou, existe uma fé, Sim. né, aí dentro de você que as escrituras garantem que nós veremos essas pessoas que foram antes de Sim. nós. O seu sorriso. Estou nesse caminho, nessa esperança. Então, nos encontraremos. Nos encontraremos. nós nos encontraremos. Então, Nossa esperança. o vivenciar da circunstância, a dor da separação, a dor da saudade, Sim. tudo isso nós como seres humanos, a gente passa por isso. Sim. Mas o Criador, aquele que estendeu as mãos para você, Sim. lá naquele dia, e promete que eis que eu vos fui vos preparar lugar e vos voltarei novamente para lhe buscar, e aonde eu estiver, vocês também estarão. Então, são essas palavras de um grande conflito que sustenta uma mãe que iniciou uma situação, uma dor como essa. Sim. Mas aqui tem algo que... O que você poderia compartilhar conosco? Faz um ano, né? Ontem fez um ano. Ontem fez um ano. Quando você olha agora para o panorama, para a situação que vocês passaram, porque o José Ídolo Garcia Júnior, ele está aqui também, né? Ele está aqui. O que ele falou aí? Não, aqui ele está dizendo assim, ele que deu um toque, o som está cortando a hora que fala. Ah, é a internet sua. O que vocês... qual é a lição que vocês tiram de tudo isso? Nossa, são muitas. Porque o que eu passei durante esses 7, 8 meses dentro desse hospital e que ele me mostrou que ele é real, nos detalhes, são muitas. Eu falo que talvez se eu não conhecesse ele, eu não teria tido as experiências que eu tive dentro daquele hospital. Não tem como te contar todas, Sim. mas tem experiências lá que só ele podia fazer. Como a da Joaninha, que eu não vou contar aqui. Mas tem uma experiência que eu passei com ele, que ele me respondeu assim, ó, de imediato.
Vou contar só uma. Sim. O Ítalo tinha ido embora, vem a notícia que a Isis na UTI, ela não tinha sido entubada ainda, vem a notícia que a Isis tinha que colher o líquor novamente. Eu falei, não acredito, que sofrimento, não é possível. E eu agachei do lado de fora da UTI, que aí você tem que sair para fazer o procedimento. E eu falei assim, Deus, eu só queria uma pessoa que eu conhecesse. Podia ligar pro meu marido, que ele tinha acabado de ir embora. Que eu conhecesse aqui para me abraçar. Só um abraço, mais nada. Quando eles me chamam de volta para dentro da UTI, que eu olho assim pro quarto da Isis, uma amiga minha de infância, da adolescência, aquele fervo que a gente vivia antigamente, Sim. na porta de uniforme do HCM. Eu falei assim, o que você tá fazendo aqui? Ela falou assim, só te dá um... Uau. Ela me abraçou, ela falou assim, não precisa falar, eu só vim te abraçar. Eu sabia que era um abraço de Deus. E aí ela falou assim, como eu sou pequenininha, né? Ela falou assim, eu sei que você é bem grande. E eu vim ver sua poltrona porque eu cuido da hotelaria do hotel. Eu vim ver sua poltrona se é boa o suficiente para você ficar. Cuidado. Detalhes. Detalhes. Isso foi uma das primeiras coisas. Ali eu entendi, eu sei que o Senhor está aqui. Ali foi a resposta, a primeira resposta, porque foi logo no início isso. E aí foi onde começou várias experiências com ele. Várias, mas muitas. Uma delas, quando eu estava precisando de dinheiro, uma mulher super simples, que hoje eu tenho contato com ela, que é a mãe do melhor amiguinho da Isis, lá dentro da HCM, que fazia... Ele foi curado, né? Ele fazia tratamento também. Francisco. Super simples. Ela tinha R$10 no bolso. E eu arrecadando dinheiro. Pela internet. Ela tirou R$10 do bolso. 2 de 5. Falou, ó, com muito amor que eu te dou esse dinheiro. Pega. Sabe o que é cortar você no meio, assim? Você tirar de uma família que não tem condições. E aí todas as mães em volta falam assim, Érica, pega. E aí eu peguei aqueles R$10 assim, acabou comigo. E aí eu comecei a olhar para o dinheiro diferente. Foi ali que eu falei assim, dinheiro? O que é dinheiro? Por que a gente trabalha tanto para conquistar isso? Ali me deu tanta clareza o que é dinheiro. Eu falei assim, uma pessoa tirando da boca para dar para minha filha medicações de milhões. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Então era cada detalhe. Ele falou assim, o que eu tenho que aprender? E aí quando esse dinheiro não salvou a vida da minha filha, eu tanto olhava para esse dinheiro, que eu desejava tanto, talvez as pessoas desejam tanto esse dinheiro, e esquece que dinheiro é um mal da forma que você olha para ele. E eu olhava para dinheiro dessa forma. E aí eu falei assim, nossa, quanto aprendizado aqui, né? As pessoas menos desprovidas me ajudando. E eu olhava em volta, que tinha mais condições era eu. A pessoa que tinha mais condições de estar ali era eu. Não tem. Talvez você é milionário, pode ter família, não tem. Não vai salvar a tua vida. Não vai. E aí eu comecei a olhar dinheiro de forma diferente. Então, o que isso mais me levou foi olhar para o mundo, aqui e agora. Como que as pessoas são. Hoje eu analiso muito bem onde eu quero estar e com quem eu quero estar. Se você falar para mim hoje, tem um churrasco com cerveja, vai ter um monte de gente rica, e você falar para mim, Érica, tem uma mãe precisando de uma cesta básica, perdeu um filho, ou tem uma família precisando de uma palavra, eu vou na segunda opção. É totalmente contrário do ao que o eu mundo era. procura. Porque network hoje. Sim. Eu vivia disso. Eu falo que é um chamado. Primeiro chamado. Eu vou. Né? Deixe de ir. Mas primeiro é meu chamado. É o meu propósito. Sim.
Não muda a rota, não muda a visão, não é transformado, não é isso? Sim. E tá tudo bem, mas às vezes até me incomoda, sabe? Fala, gente, a pessoa consegue viver. Fala, como que aquela pessoa consegue viver daquela forma? Porque como eu já estive naquele local, eu falo assim, mas aí Deus me passou. E ela não aprendeu o que você aprendeu. Ela não agarrou as oportunidades que passaram na frente dela. Oi, alô. O som? Tá tudo bem, né? Até agora ninguém reclamou. Tá sem som bem. nenhum. A gente não sabe o que está acontecendo aqui. Nós vamos ter que encerrar a nossa live. Tá ouvindo aí, Carlos? Ok? Normal? Aqui tá tudo bem, gente. Às vezes são problemas, não sei. E aqui tá tudo certo, né? Nosso som. Som nenhum. A gente não sabe. Normal. Ó, Som não? Normal. Normal. Tá normal, pessoal. Então só um minuto, ok. Então dá uma verificada, por gentileza, Eliana, se é o seu microfone aí do seu celular, porque tá normal aqui. O técnico tá ok. Sim. Tudo ok, tá? Tá tudo ok. Tudo ok. Ok. Prosseguimos. Nós vamos já vamos para o final. Sim. A gente está indo quase para o final. Que aqui falou que vocês terão que fazer outra live com essa convidada. Quem? Então, Um dos nossos convidados, Jairovski. Jairovski E a Tavares. Silvia falou, concordo. Então, e hoje a gente tem pessoas de Tocantins, de outros estados, de Portugal, que têm acompanhado Nossas lives. Parabéns. o nosso trabalho aí, Nossa história tá o de chegando propósito, bem o de propósito. De propósito. Olha, Érica, nós somos gratos por você ter vindo Sim. a este programa, compartilhar. Aqui você falou, você abriu o livro da sua vida. Sim. Você Inclusive, compartilhou. Algumas páginas que ela ainda não tinha lido escrito. pras pessoas. Então, algumas páginas que ela ainda não tinha compartilhado Sim. para as pessoas. E você, sem problema nenhum, veio. A gente agradece porque você disse assim, olha, não é todo mundo. Hoje eu escolho as pessoas que Sim, então, exatamente. a gente agradece por você somos ter gratos. estar aqui junto com a gente, tá? Compartilhando da sua vida. Não é isso, meu amor? Sim, Eu sim. quem agradeço. Estamos muito felizes por isso. Quando a nossa amiga em comum falou, eles são pastores, eles são cristãos também. Eu falei, lógico que eu aceito. Que bom, que bom. A gente fica feliz. Porque eu costumo dizer que Deus nos apresenta as pessoas, Sim. né? Nós estamos aqui nessa terra para nos unir com pessoas com propósito. Sim. Isso é bacana porque isso acelera aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Ai, Isso que é muito bom. bacana. Sou muito grata por ter conhecido vocês, por ter sido convidada, Muito pela obrigada. confiança, por contar a minha história. Muito edificante. Muito, Sou muito muito. grata. Muito Eu falo que edificante. ele me preparou. Sim. Essa é a minha sensação. Ele me preparou para passar por isso. E um dia, após, né, a ideia dela, eu e meu marido tiramos uns dias. E a gente conversando um com o outro, eu estava assistindo o podcast do Thiago Brunet, e ele falando de milagre, né, de milagre. Se Deus fala tanto de milagre, por que ele não fez um milagre na vida da minha filha? Porque tem a fase da rebeldia, né? Sim. Depois do luto, gente, tem a fase da rebeldia, Da tem revolta. a fase da revolta, tem a fase... Ixi, tem várias fases. Da do luto. raiva. Raiva. E aí, ele olhou pra mim e falou assim, você não entendeu ainda. Eu falei assim, eu não entendi o quê? Né? Ele falou assim, você é o milagre. Deus, eu sou um milagre mesmo, porque de tudo que eu passei, tudo lá atrás eu pensei, em qualquer momento, como eu já tive a atitude de tentar me matar, qual seria a próxima atitude eu ter? Uhum. Fazer o mesmo. E aí ele falou, caramba, você me preparou. Você me levou para o autoconhecimento aos 26 anos. Você fez eu ser líder de equipe por muito tempo.
Você contou toda uma história antes para chegar até aqui e eu não te negar, eu não dar as costas. E foi a primeira coisa que veio no meu coração. Eu não vou negar. E eu vou falar para todo mundo que ele fez em mim. Porque a maioria do medo das pessoas é de falar de Jesus, né? É. Muita gente morre de medo da responsabilidade. E Sim. hoje eu carrego, falei hoje no Instagram, eu carrego as minhas responsabilidades. Eu respondo a ele. Uau. E é isso. Que lindo. Não tem. Não. Existem coisas que a gente aprende, e principalmente desse podcast. Existem muitas histórias que saem daqui reais, que é para ajudar você a encarar a sua história e seguir em frente. Porque muitas pessoas paralisam diante das suas próprias histórias. Sim. E falam, ó Deus, por que eu? E para aí, nessa estação. Achando que é a pessoa mais sofrida do mundo. A pessoa que tem a pior história que Deus não está olhando. Deus olha para todos nós. Todos. E Ele prepara pessoas para te contar histórias que talvez seja pior que a sua e seguiu em frente. Para que você acorde. Acorde para a vida. Porque existe um Deus que nos ama e te ama assim. Hoje eu falei no Instagram isso. Existe um Deus, ele te dá a oportunidade, mas de que forma que você está usando essa oportunidade? Sim. Então, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, que é o que eu faço hoje, né, como treinadora comportamental, que eu tenho um workshop agora dia 19/2, é exatamente isso. Aqui em Rio Preto? Aqui em Rio Preto. Tá aberto as inscrições? Tá, lá no meu link da bio, dia 19/2, eu ensino as 5 liberdades. É desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E de lá, nós vamos caminhar para outro projeto. Mas começamos com o workshop em dia 19/2. Abriu agora, em janeiro, o primeiro. Vamos para o segundo, em fevereiro. Deu 50 pessoas no primeiro e agora a gente abriu o lote para o segundo. E lá a gente tira as vendas. Ou é para enxergar, ou para ouvir, ou para falar, ou para sentir, ou dar e receber. Então, acho que as pessoas precisam de mais equilíbrio emocional. Sim. E se responsabilizar também, né? Começar a olhar para o problema e ver soluções. Lá a gente ensina, lá no ser. Que legal. Olha isso, gente. Participe. Érica Garcia, entra lá no Insta dela, segue a Érica, né? Vê a bio, deve estar lá. Você também faz. Você vai pro grupo e do grupo você faz sua inscrição. Você também faz os atendimentos online? Individual. Sim. Aí, pessoal, vocês que estão acompanhando, pode procurar, entra pelas redes sociais da Érica Garcia e aí você faça um período de imersão com ela. Tá. Aqui é pessoas mandando recado pra gente. Um abraço, tá bom? Aqui é Valentina. Um abraço, é Valentina. Uau, quantas. Oi, tio e tia. É a Valentina, tio e tia. Tá com saudade. Ai, que linda. Tudo bem, Valentina? Ai, Valentina. Um abraço, tá bom, Valentina? Então, a gente vai ajustar um outro dia para a gente trazer você novamente. As pessoas estão aqui pedindo para que você volte. Opa, volta. Só chamar. Vamos marcar, então, vamos marcar. Ela disse que deixou várias coisas sem contar, gente. Então tem a parte 2. Tem uma parte que eu só conto no workshop. Que é da Joaninha. Vai ter que ir no workshop. Vai ter que ir no workshop, gente. Será que ela tá fazendo chantagem? Não, de jeito nenhum. É que lá você vai sentir, além de saber. Gente, olha só, nossa imensa gratidão por você estar aqui conosco. Nossa, eu ficaria aqui falando de Jesus, de Deus a noite inteira com vocês, fácil. Pode convidar, estarei disponível. Nós convidaremos. Gratidão. Amei, obrigada por ouvir minha Érica história. Garcia. Obrigada a vocês que estão aí até agora com a gente.
Aliás, nós estamos juntas desde ontem, né, Érica? Sim. Ontem a Érica esteve aqui fazendo massagem, gente. Nossa, e que Eu fiz, massagem, gente. O que é isso? Por Que isso que que eu toquei, que, não que foi? é essas mãos? Nós estamos cumprindo um propósito. Aqui, quando Gente, você estava falando, e aí, assim, eu anotei aqui, ó, que ele diz assim, ó, a loja, naquele período que você abriu, ela já era uma plataforma de Sim. propósito para você, tá? Mesmo você sem entender. Sem entender, então a loja, ela já era uma plataforma. O que a gente sempre fala é que você mencionou Pedro. Certa vez, Jesus chegou até a praia, estava ali, a multidão, e Deus olhou para aquele monte de barcos e ele subiu no barco de quem? Pedro. De Pedro. Eu me identifico Então, muito. então, olha só, o barco de Pedro, ele era o seu instrumento de trabalho. Aqui há um código muito incrível que a maioria das pessoas não entende, que o trabalho que Deus dá para nós, Ele quer fazer parte desse trabalho, Ele quer entrar no barco, Ele quer estar no barco da mesma forma que Ele usou o barco de Pedro. Então, assim, o barco de Pedro foi a plataforma para Cristo expor, assim como a sua loja, Isis, foi a plataforma lá naquele início, né? Sim. Assim como o podcast a gente também entende. E você acabou de me responder uma outra coisa. Sim. No domingo, que o workshop último foi numa quarta-feira. No domingo, eu acordei muito mal. Senhor, eu tô fazendo isso de coração pro Senhor mesmo. Esse workshop, eu não quero fazer nada que não seja seu a partir de hoje. Eu quero ser tudo entregue ao Senhor. O Senhor vai dirigir minha vida. E eu coloquei a mão em cima da Bíblia e falei assim, Senhor, esse workshop é pro Senhor, é do meu coração, mas se não for, tire. E aí eu abri uma palavra. E veio uma passagem que eu não conhecia, que Jesus apareceu para Pedro 3 vezes após a morte. E na terceira ele, né? Pedro, você Me ama? me ama? E veio essa palavra. Pedro, você me ama? Ele ficou constrangido com aquilo. Ele ficou constrangido. E aí eu fechei a Bíblia e falei assim, eu não tô entendendo nada. Eu falei pro meu esposo, o que é isso aqui? E o Ítalo falou assim, confia. Confiança, confia. Você não tá confiando. Aí fui pra igreja, fui no culto. O culto dava outra palavra, eu fechava os olhos, via Pedro afundando na água. Eu falei, mas gente, o que tá acontecendo comigo hoje? E eu fechava os olhos, via Pedro afundando na água. E mal aquele dia, mal. E aí eu falei assim, cara, eu entreguei pra ele, ele me deu uma resposta. Confia. E meu marido fortaleceu, confia. E é o que você falou, tá sendo a ponte agora. É a sua plataforma. É a minha plataforma. Sabe o que é Tá sendo a interessante no plataforma início agora. aqui, quando você falou, mas eu odiava a igreja, então, mas era... Sim, Hoje você tem uma nas suas mãos sim. e você é a pessoa que é o instrumento. Você consegue Sim, enxergar isso sim, bem? sem dúvida, dúvida. E você tem um grupo que acompanha você Sim. nas suas redes sociais, Sim, tem. entende? Sim, entendo. Então você já recebeu a autoridade. Exatamente. Recebeu, sim. Sim? É que às vezes a gente fica esperando, é aquilo que eu falei, a nomenclatura. Não precisa. Sim. Ele falou assim, ó, vai no meu nome, pode ir. Quando ele separou 2 por 2, ele disse, vai no meu nome. E ainda ele não faz falei aqui. do projeto, que nós temos 30 pessoas do projeto, que surgiu pela Isis, é o projeto Joaninhas, que são pessoas que ajudam famílias do HCM. A gente apoia essas famílias, o HCM entra em contato com a gente e a gente apoia de alguma forma. Ou é uma cadeira de roda, ou é às vezes um aluguel que precisa receber, porque os pais ficam no hospital o tempo todo. Então a gente apoia essas famílias em casa. Às vezes são filhos que têm em casa, e a gente leva às vezes alimento, paga às vezes um aluguel, uma energia, então a gente apoia essas famílias de alguma forma. Tinha uma família de muito longe, a gente trouxe para perto, o ano passado também. Então é isso que a gente faz. Então a gente tem um projeto lindo chamado Joaninhas, tem pessoas maravilhosas lá dentro que ajudam. Também feito por Deus, né? Quem Ok. gosta de Isis? Então, Jamais. nós depois vamos conversar sobre esse propósito, porque a gente também, isso aqui é uma plataforma
que Ele deu nas nossas mãos. Então, nós também queremos, de uma certa forma, contribuir com o nosso trabalho, trazer um pouco de conforto para essas pessoas que vivenciam esse momento. Depois a gente conversa fora do ar. Correto? Darlene, pode terminar o programa hoje? E olha, chegou... A gente não vai ficar Chegou tão ao fim bom. o nosso programa podcast. Antes que o Carlos fala, vou desligar as coisas. Já tá lá na rua, é nada. Até ele tá amando, tá carinho, tá? Não tá gostando? Ah, ele fez Tenho certeza. Tudo bem. Obrigada, Carlos. Obrigada por você ter vindo, tá aí com a gente. Mais uma vez, muito obrigada, Érica. Obrigada a Vocês que ficaram aí até agora, muito obrigada. Compartilhe, tá? Avisa outros que toda quinta-feira às 19h55 nós estamos aqui com um convidado sempre especial. Sempre com uma história de propósito. Eu amo esse nome. Semana que vem a gente vai receber aqui o secretário da Cultura aqui de São José do Rio Preto, o Tenente Robson. Conhecido como Robson. Ele vai estar aqui conosco. E é isso daí, gente. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, de propósito. Tchau. Deus abençoe vocês.